Eso, ahí están. Gracias. El mando es suyo. Boa noite a todos. Gostaríamos de agradecer à Conexão Brasil, à Conexão Chile e ao professor Olatti pelo convite. Em 30 minutos a gente vai conversar sobre manobras reconstrutivas em implantes imediatos, no segmento anterior. A primeira etapa da palestra eu vou conduzir, depois o professor Cristiano assume e finaliza a nossa apresentação. As manobras reconstrutivas em implante imediato, elas trazem para a gente, né, benefícios e reduzem as complicações de médio, né, e longo prazo. Dessa maneira, a gente consegue, com essas abordagens, trazer resultados, né, a longo prazo estáveis, né, em situações desafiadoras. Como descrito anteriormente, são manobras classificadas como avançadas, né, uma vez que envolve reconstruções de pacientes com linha de sorriso alta, tecido ósseo delgado, e são manobras que de fato devem seguir uma sequência, um protocolo para que a gente tenha previsibilidade. Dentro desses critérios, né, que a gente traz para nortear a nossa caminhada nessas abordagens, a gente tem o volume ósseo como um ponto importante a ser considerado, o posicionamento tridimensional do nosso implante, a manipulação dos tecidos moles e, por fim, o manejo da prótese, o desenho da prótese para que a gente tenha aí um benefício estético estável. Então, partindo para o primeiro critério, o volume ósseo seria o nosso osso residual, né? E nesse ponto, ajudando como uma tomada de decisão, existem situações que é possível fazer a instalação do implante no posicionamento correto, existem situações em que a gente vai ter que estagiar essas manobras para poder posicionar o nosso implante de forma correta. Se olharmos os defeitos, a gente, basicamente, em implante imediato, a gente tem defeitos horizontais e defeitos verticais. O defeito horizontal, né, de face vestibular, não nos traz um grande desafio, né? Uma vez que a gente tem um triângulo invertido, que traz para a gente uma ancoragem primária, e os passos seguintes são reconstrutivos, como a gente vai demonstrar para vocês. Os defeitos verticais, eles podem ser em V ou em U. Obviamente, um defeito mais estreito, a gente tem aí uma previsibilidade maior para a resolução do caso. E a profundidade, né, do defeito vertical, ele pode não existir, podemos ter um defeito raso, que seria menor do que 5 milímetros, e um defeito mais profundo, seria maior do que 5 milímetros. Diante desse entendimento, o posicionamento tridimensional do implante, ele é o ponto principal para que possamos seguir na nossa abordagem reconstrutiva. Se a gente consegue posicionar o implante de forma correta, a gente segue com os passos reconstrutivos. Se não é possível travar o implante no posicionamento correto, a gente parte com uma abordagem de preservação do alvéolo para que, no futuro, a gente possa posicionar ele de maneira correta. Então, o implante é o único ponto em que a gente não pode negociar depois. Se ele ficar mal posicionado, a gente vai ter problemas nos passos seguintes.
O terceiro ponto do critério de decisão é relacionado aos tecidos moles. A margem gengival, né, até 3 milímetros de recessão, ainda estamos dentro da possibilidade de um tracionamento desse tecido de forma cuidadosa, a fim de não estagiar a reconstrução. A espessura do tecido, a gente pode ter tecido fino e tecido espesso. Neste ponto, a gente sempre vai reconstruir. E a gente já vai ver isso um pouquinho mais adiante. E o último passo seria o desenho da nossa prótese, o contorno que direciona a nossa cicatrização e o desenho final do nosso dente. Então, resumindo em um único slide, a gente tem todas as etapas normalmente utilizadas na reconstrução e nas manobras reconstrutivas para implante imediato em área estética, partindo do correto posicionamento tridimensional, né, manipulação dos tecidos moles, preenchimento do gap com tecido ósseo e finalizando, sustentando toda essa arquitetura com o provisório. Indo direto ao ponto, a gente trouxe um caso clínico desafiador, onde a paciente apresentava problemas recorrentes após retratamento endodôntico, raspagem, alisamento radicular, e mesmo assim persistia edema e secreção. Foram feitas trocas de provisório, troca de cerâmica, e não obteve sucesso. Então, a paciente nos procurou, foi feito todas as nossas análises e, inicialmente, a recessão da margem de 2 milímetros, uma faixa estreita, mas presente de mucosa queratinizada. A espessura do tecido ficou entre 1,5 milímetro a 2, né, o que é uma boa espessura, porém, para esse tipo de abordagem, vocês vão ver que necessariamente a gente busca um aumento de volume. Uma avaliação de radiografia periapical, a gente nota a preservação das cristas proximais, também trazendo um ponto importante para a gente, do ponto de vista de avanço, né, avanço dessa margem gengival. Porém, durante a profundidade de sondagem, a gente nota uma profundidade de 10 milímetros, né, mas com integridade da inserção interproximal. Avaliação tomográfica, notamos aí realmente esse defeito da face vestibular, e com o corte tomográfico a gente nota aí a realmente deformação da raiz, lesão no ápice, levando aí a decisão da extração do implante e estudo para a tentativa da reconstrução de forma simultânea. Primeiro passo é trazer saúde de tecido mole. Então, como havíamos um avanço sobre o espaço biológico por tentativa de cobrir o escurecimento da raiz, o primeiro passo a gente fez a eliminação do excesso, né, para que a gente possa ter aí uma reorganização do tecido periodontal, principalmente no que diz a organização das fibras colágenas. Então, a gente sabe que toda a terapia periodontal ela é fundamental para que tenhamos aí uma reorganização e uma taxa de sucesso maior nas nossas abordagens periodontais. Então, nos apoiamos sobre a decisão de literatura em relação ao recobrimento radicular, né, tendo aí um apoio no setor da implantodontia, sustentado com a base biológica periodontal. Então, tendo uma recessão de 2 milímetros, integridade de inserção interproximal e tendo osso residual para a instalação do implante imediato, então tomamos a decisão de partir para a cirurgia de implante imediato. Seguimos com escaneamento e DICOM. Essas duas informações elas caem para dentro do software.
Nesse caso, como o professor Mukai demonstrou, a gente utilizou o software Blue Sky para fazer o cruzamento das imagens e o nosso planejamento cirúrgico. Lembrando sempre que a gente deve manter em mente a futura margem gengival, para que a gente possa, dentro do software, posicionar o nosso implante na profundidade correta, né, a fim de ter espaço suficiente para manipular tecido mole ao final do processo restaurador. Aqui um breve vídeo mostrando o posicionamento do implante dentro do osso residual, né, do remanescente, e apontando para a gente a grande necessidade aí reconstrutiva que teremos que fazer para alcançar a face vestibular do dente vizinho. A confecção do guia, então é feito um desenho da nossa cirurgia, né, da cirurgia guiada, então a impressão do guia, e partimos para o processo, para a fase cirúrgica. A extração segue menos traumática possível. Esses dispositivos para remoção da raiz, eles funcionam de forma a melhor maneira possível de se fazer esse tipo de extração, porque ele preserva toda a arquitetura tecidual, principalmente de papila, e muitas vezes a gente acaba perdendo nessa manobra de extração. Conferimos a sondagem, partimos para a cirurgia guiada. Então esse é um ponto chave dentro de todo esse contexto, porque a nossa maior dificuldade é realmente trabalhar em campo fechado, e essa é uma preocupação que deixa de existir uma vez que a gente tem a vantagem de se trabalhar com um guia preciso. Então o travamento do nosso implante é aonde a gente colocou dentro do software. Isso traz para a gente muita segurança. Seguimos aí com a instalação do implante. A gente tem notado algumas vezes um aumento do torque, uma vez que você não muda muito a direção da troca das fresas, né? Usando a cirurgia guiada, a gente sempre entra e sai no mesmo caminho e evita aí movimentações não axiais das nossas fresas. Isso facilita também o nosso travamento. Notamos aqui, então, o posicionamento tridimensional, onde havíamos planejado, e notamos aí o quanto teríamos que ganhar para chegar à face vestibular desejada. Então, já dentro do software, entendemos que teríamos que fazer talvez 2 manobras de tecido mole para atingir o nosso objetivo. Próxima etapa da cirurgia 1 é a instalação de um pilar de um tempo, né, One Abutment, One Time, como é conhecido. Utilizamos aqui o Periobase, né, uma vantagem espetacular de não manipular mais próximo à crista óssea. Então a gente instala, ele fica naquele 1,5 milímetro, não se movimenta mais. E aí partimos para a captura do nosso provisório. Então esse processo é feito através de uma faceta impressa, e com a resina Flow a gente faz a união desse contexto em posição, removemos a peça e voltamos para a cirurgia reconstrutiva. Então é feita a captura, o Periobase já em posição, com o torque final. E a grande vantagem é a gente não manipular mais próximo da crista óssea. Então isso traz para a gente um benefício enorme em relação à remodelação óssea, e facilita as nossas etapas seguintes, as etapas seguintes de reconstrução. Boa noite para todos. Continuando com esse nosso caso clínico, a gente vai tendo essa sequência lógica que o Daniel mostrou para vocês. Todos os procedimentos
de implante imediato, eles costumam seguir um roteiro, uma sequência lógica, e isso se repete sempre, praticamente em todos os procedimentos. Então, a extração do dente, a limpeza do alvéolo dentário, o posicionamento do implante são sempre os 3 primeiros passos. E uma vez que a gente respeita a integridade e os tecidos gengivais estão ok, a gente segue adiante. Então, uma vez que a gente tem o tecido colocado, o implante instalado, é hora da gente realizar o enxerto gengival. Enxerto gengival, existem atualmente algumas possibilidades de materiais comercialmente disponíveis, como as matrizes de colágeno, para nós utilizarmos como substitutos, porém, ainda a nossa preferência é pelo enxerto gengival autógeno. E dentro do enxerto gengival autógeno, dentro da mucosa palatina do paciente, nós temos 3 regiões onde a gente pode fazer a coleta, né, de um tecido gengival. Existem algumas técnicas, nós obviamente que nós já estudamos todas elas, vocês conhecem muito bem, e a técnica que nós gostamos de utilizar é uma técnica que ela pode ser aplicada para todos os pacientes. Fazendo uma breve reflexão a respeito das técnicas, a primeira técnica é a técnica da tuberosidade, que ela é preconizada por diversos autores. Ela tem a sua validade, porém nem todos os pacientes possuem tuberosidade. Existe a técnica de coleta subepitelial, que também tem as suas vantagens, porém nem todos os pacientes têm espessura gengival disponível para coleta subepitelial. Então a gente cai na terceira opção, que é a técnica de coleta de enxerto gengival livre, que é coletado, obviamente, da camada mais superficial da mucosa palatina, e após a coleta, fora da boca do paciente, a gente vai proceder à desepitelização desse enxerto. A grande vantagem, na minha opinião, da coleta em forma de enxerto gengival livre e posteriormente desepitelização é nós conseguirmos extrair tecido das primeiras camadas da mucosa do palato. Se nós voltarmos lá para a histologia, nós vamos lembrar que nós temos uma camada epitelial muito fina, de mais ou menos meio milímetro. Abaixo dessa primeira camada epitelial existe a camada mucosa, que se chama lâmina própria do tecido conjuntivo. Nessa camada, após o primeiro meio milímetro, nós temos um tecido extremamente denso e que vai se remodelar muito pouco. Então, é a nossa preferência, porque também proporciona um bom pós-operatório para o paciente. Quando se fala em tecido conjuntivo, a gente lembra que tecido conjuntivo não é vermelho, ele não tem amarelo de gordura, de tecido adiposo, mas ele é um tecido mais denso. Então, aqui vocês podem observar a cor pálida, esbranquiçada do tecido conjuntivo obtido a partir da primeira camada de mucosa. Esse tecido ele pode ser, como no caso dessa paciente da Fernanda, nós optamos por duplicar o tecido no intuito, com o objetivo de aumentar mais a espessura dessa mucosa vestibular. Então, após a instalação e fixação do enxerto, nós vamos proceder à reconstrução. Essas reconstruções de tecidos ósseos e tecidos gengivais, elas são feitas por camadas. Então, nós vamos respeitar a camada de tecido conjuntivo, nós vamos respeitar a camada de tecido ósseo e nós vamos reconstruindo por níveis, por camadas, a fim de obter um bom formato, uma boa anatomia. Perfeito? Seguindo adiante, feita as reconstruções de tecidos gengivais e tecidos ósseos, a gente retorna agora à coroa provisória para conferir e tracionar essa mucosa. Esse caso em especial, ele é um caso muito difícil porque nós tínhamos um defeito da face vestibular muito expressivo. E isso, desde o início, já nos sinalizou, já nos mostrou que nós possivelmente precisaríamos de 2 procedimentos para resolver esse caso. Um primeiro procedimento para substituir o dente pelo implante, tracionar
esses tecidos gengivais ao nível dos zêmites vizinhos, ou talvez um pouco mais, para então agora, num segundo momento, nós ganharmos a espessura, né, devolvendo essa anatomia de uma forma mais natural. Então, nós temos aqui 4 meses de pós-operatório, estava tudo bem, paciente feliz, sem queixas, e a gente tem aqui uma radiografia mostrando o implante, o abutment e também a coroa provisória. São resultados iniciais, mas após 6 meses nós observamos que já existe uma maturação, porém a queixa, o que a gente precisa melhorar agora é justamente o volume. Então, numa vista lateral, a gente percebe como existe uma diminuição da espessura de papila, perfeito? Porém, os tecidos ósseos estão devidamente reconstruídos e estáveis. Então, dando sequência nesse caso, nós gostaríamos ainda de mostrar um pouco dessa visão, né, de onde nós partimos para onde nós conseguimos, com o primeiro procedimento, chegar. Porém, quando a gente compara com o dente adjacente, o incisivo central esquerdo, existe uma diferença de espessura. E isso que a gente busca agora em uma segunda etapa, melhorar essa espessura. Perfeito? Muito bem. A técnica escolhida para essa segunda etapa, que foi feita 6 meses após a primeira, é um enxerto de tecido conjuntivo, removido a partir da mucosa palatina, desepitelizado fora da boca e que agora posteriormente será envelopado em torno da mucosa periimplantar na face vestibular. Para isso, nós vamos utilizar de instrumentos, né, que nós costumamos chamar de tunelizadores, que são pequenos instrumentos delicados e que vão criar espaços para nós conseguirmos adaptar esse tecido agora abaixo dos tecidos vestibulares. Perfeito? Então, numa vista vestibular, a gente consegue observar como que se pode fazer a personalização do enxerto de tecido conjuntivo de forma a cumprir com os objetivos que nós desejamos, que é aumentar a espessura de papila e mucosa vestibular. Um grande benefício, uma grande vantagem de obter tecido a partir da técnica do gengival livre é a uniformidade, a constância de espessura. Isso, em outras técnicas, é mais difícil. Perfeito? Iniciando o processo de tunelização, nós optamos primeiramente pelo uso de uma microlâmina. Essa microlâmina ela entra no sulco periimplantar e ela vai fazer nós vamos criar um espaço, um retalho dividido, deixando intacto periósteo e tecido conjuntivo aderido ao abutment, e vamos criar um retalho superficial, sem incisões relaxantes, apenas intrasulcular, contornando a circunferência dada pelo abutment e pela coroa provisória, e vamos lentamente, com bastante atenção, com magnificação óptica e boa iluminação, nós vamos trabalhando e criando esse primeiro espaço. Essa primeira incisão, eu acho interessante a utilização de uma lâmina e não de um tunelizador. Um segundo instrumento entra agora, que são os tunelizadores, que vão fazer a divulsão da mucosa em torno de dentes. Tá? Então, nós temos um vídeo que a gente pode observar como que é delicado e ao mesmo tempo eficiente, né, a soltura desses tecidos que contornam dentes e contornam implantes. Lembrem que são tecidos diferentes. A mucosa que está em volta de dente, ela tem características próprias, e a mucosa que está em volta de implante, ela tem as suas características também bastante peculiares. Então, nós precisamos trabalhar de forma diferente em dentes e implantes, a fim de obter a adequada soltura, né, o relaxamento dessa mucosa, a fim de criar um espaço adequado para que nós possamos inserir o enxerto abaixo dessa primeira camada. Ok? Então, seguindo a tunelização, nós vamos criar esse espaço e para incorporar agora o nosso enxerto conjuntivo
abaixo do retalho, né? Fotografias frontais das suturas, pós-operatório imediato e, muito importante, antes de finalizar, a adequação do contorno da prótese. Nós não podemos, como na fotografia número 1, nós não podemos manter, nós precisamos agora, para favorecer o aumento de volume, modificar o contorno dessa prótese para que haja a sustentação e a modificação e a sustentação dessa nova etapa de movimento, de manejo dos tecidos gengivais. Então, dessa forma, a partir desse novo desenho, nós temos a possibilidade de modificação e suporte, adequando e chegando o mais próximo possível, né? Apesar de ser um caso com muitas limitações, vocês podem acompanhar como houve uma melhora, né, já no primeiro caso, e a partir do segundo, associando a periodontia com a modificação estética da coroa, nós podemos melhorar ainda mais e obter um resultado interessante e que deixou todos nós, inclusive a paciente, bastante feliz. Então, alguns aspectos da evolução do caso, uma fotografia ainda no provisório, né? Uma coroa temporária, porém já com bastante estabilidade, a gente já tem 1 ano de acompanhamento e podemos agora, num caso de alta exigência estética, uma paciente com um sorriso gengival muito aparente, muito evidente, conseguir devolver, a partir de 2 procedimentos, um primeiro e um segundo, essa função e também essa estética. Né? Então, nós temos trabalhado dessa forma, espero que tenha ajudado, de alguma forma, a contribuir com vocês. Eu gostaria de apresentar a nossa equipe, dizer que nós somos muito gratos por essa oportunidade, gratos à conexão, gratos à atenção de todos vocês e muito boa noite, muito obrigado pela presença de todos.